E também é uma forma que a gente pode utilizar para criar uma população inicial de carros. Carros não, das tabelas em geral seria essa seed, que eu vou explicar melhor agora. Bom, para fazer o nosso seed, a gente cria uma função main, chama ela. Só que para utilizar ela, a gente vai utilizar aquele TSX que a gente utiliza na início da aula. Então deixa eu passar aqui. Aqui no package.json, a gente vai criar aqui em scripts. Deixa eu deixar aqui juntinho. Um db. Uh, que pode ser seed. Tanto faz o nome. Desde que faça sentido, não sei. Pra você. Aqui a gente pode colocar esse node env. Prisma db seed. E deixa eu criar aqui embaixo uma prisma. A gente faz um db seed. Não, um seed. A gente passa o nosso comando que vai ser o tsx prisma barra seed.ts. Aqui falta vírgula. É assim, já deixa configurado bonitinho. Aí como vocês podem ver, a gente vai criar um arquivo seed.ts na pasta prisma. E ele vai ser rodado com tsx. Tá, deixa eu fechar aqui. E nosso esquema também. No esquema eu deixar aberto, pode ser útil depois. Deixa eu diminuir aqui. Não, deixa eu deixar a tela cheia. Aqui em prisma eu faço seed.s. Aqui a gente vai definir nossa main. Const main. Vai ser igual a função assíncrona. Deixa eu depois chamar aqui já main. Para ficar bonitinho. Aqui, como por prática, é bom deixar um den. Deixa eu também já importar o prisma antes. Import. A gente faz o prisma. From. A gente pode, como é da própria pasta, a gente não, aqui, ele tinha passado o autocomplete do index, mas a gente não precisa, porque o index é da própria pasta. Aí esse aqui é o nosso cliente. Aqui a gente pode fazer o prisma.disconnect. Alguma coisa quebrou, eu acho. Ah, tá. Aqui tem que passar uma função assíncrona. Assim que é um await. Ou então a gente também pode passar um cat se acontecer algum erro no nosso seed. A gente pode pegar o erro, passar aqui. Só faz um console log do erro. E depois a gente faz a mesma coisa ali. Tem que passar o assim. Await prisma.disconnect. Deixa eu formatar. Tá. Isso aqui a gente vai desconectar porque a gente vai para utilizar. A gente vai subir o cliente, depois vai meio que matar o cliente. É isso que significa essa linha. Isso aqui é para mostrar o erro que aconteceu na hora que a gente fosse fazer o processo de seed. Bom, todo o procedimento que a gente for fazer com o nosso banco de dados aqui com o TypeScript, a gente sempre vai estar utilizando esse async await, porque o Prisma vai estar retornando uma promise para a gente, porque esse processo de fazer uma chamada para o nosso banco de dados demora um tempo e ele vai ocorrer assincronamente com o nosso código, então meio que é necessário pela forma que é realmente implementado o JavaScript. Provavelmente qualquer outra linguagem assíncrona, não sei. Não conheço muito desse mundo assíncrono. Mas quando a gente estiver utilizando, sempre lembre de utilizar esse async await. Se der algum problema quando for fazer uma request para o banco de dados, seja create, update, delete, fazer um read, veja se você colocou o async await, que já tive muito problema com isso, fiquei caçando, mas é só um problema basiquinho. Tá, e pra gente criar os nossos itens da tabela, a gente pode chamar aqui o nosso cliente com o await antes, já esquecendo. Aí a gente chama o Prisma, a gente pode criar o nome da model. A gente inicialmente vou criar uma pessoa.
Aí aqui a gente coloca o nome da model totalmente em letra minúscula. Tá. Pior que eu não lembro se Camel Case também conta, mas antes ali a gente colocava a primeira letra maiúscula, aqui coloca minúsculo. Se eu tenho certeza. Aí como uma seed é pra criar uma população inicial, a gente só vai utilizar o create por enquanto. O delete, o find, update, essas coisas eu vou mostrar na próxima aula, mais certinho. Mas por enquanto é só o create. Create main ser utilizado para criar várias modas de uma vez. Várias modas não, vários itens das modas. Não sei se pode ser intercambiado, mas... Bom, com o SQLite não dá para utilizar esse create main, pelo que eu me lembro. Então a gente vai ficar só criando unitariamente com create. Tá. Aqui a gente chama a função. Bom, uma request de create, ela vai pedir o argumento data, que a gente aqui abre a chave espaço data, primeiro parâmetro. Aí o data vai ser entre aqui as chaves. É que a gente pode selecionar o que a gente vai passar. Bom, o CPF é obrigatório, que nem a gente definiu aqui no esquema de pessoa. CPF, habilitação, carro. E tá, deixa eu colocar, sei lá, qualquer coisa aqui. Não é pra ser real, é mais exemplo mesmo. Aqui a gente tem uma habilitação, pode ser passado ou não. Pera. Cara, eu tinha criado sem isso aqui. Não sei. Deixa eu fazer isso aqui. Deixar. Pode ser nulo. Que eu não tinha colocado. Esse aqui é exemplo, né? Mas só pra ficar mais exemplificado. A gente faz um pnpm db push. Porque a gente fez uma modificação aqui no esquema. Aí pra subir pro nosso banco de dados tem que fazer isso aqui. Acho que deve ter atualizado já. Aqui, ou não. Deixa eu ver em pessoa. Habilitação. Hide record. Tá aqui. Tá, deixa eu reiniciar. Criar outro estúdio. Matar esse aqui. pnpm-db studio. Opa. Pessoa. Deixa eu criar. Aqui. Pode ser nulo. Cara, se eu não tiver enganado, tinha dado pra criar sem habilitação. Não sei se coloquei um espaço aqui foi, mas. Bom, esquisito. Provavelmente deve ter ficado uma string nula. Não sei. Estranho. Tá, mas continuando. Aqui a gente pode passar nossa seed uma CPF, habilitação. Aqui tem esse modificador de tipo aqui em habilitação, que não é necessário, mas dá pra passar também agora. Vocês podem ver aqui. Posso colocar qualquer valor aqui mesmo. Aqui tem carro e o ID. O ID tá com auto increment, então a gente não precisa passar, por isso que tem essa interrogação mesmo que ela seja um atributo necessário para o nosso model. E o carro, como é uma relação n para n, não, é relação para n, então a gente pode ter vários carros ou nenhum carro. Então meio que também não é obrigatório passar um carro, até porque por enquanto no sistema não existe nenhum carro. Então por enquanto a pessoa vai ser só isso. É algo interessante, a gente também pode passar o valor dessa pessoa para uma variável, tipo const pessoa 1. Aí aqui vocês podem ver, pessoa 1 é uma pessoa com os olhos que a gente passou. Aí meio que é esse objeto aí, que é a pessoa vai ter um ID, um CPF e uma habilitação. Aqui não tá mostrando carro porque, bom, para passar com o carro aqui a gente tem que fazer um include, mas isso aqui é para a próxima aula. Então meio que aqui desse jeito mesmo só vai aparecer o que é mesmo o atributo que está escrito no nosso esquema. Tipo, atributo simples. Se for valor de outra modo, a gente tem que fazer outra coisa, mas por enquanto não vamos fazer. Isso aqui é interessante porque eu vou criar um carro agora e eu tenho que passar obrigatoriamente para carro o ID do dono dele. Então, por isso que eu tô fazendo isso. Mas também tem um outro método, então eu vou mostrar os dois tipos de como fazer isso. Vocês escolhem o que achar mais de boa para vocês. Então, deixa eu fazer um carro aqui. Prisma
Fiz merda. Bom, prisma. Ponto carro. Aqui eu passo um create. E agora a gente passa o data, porque é os dados que a gente vai utilizar para criar o carro. Aqui o carro tem um modelo. Deixa eu criar outro Celta. Vai ter o número de chassi, né? Que ele é único, então não pode ser repetido. Senão vai dar um erro, que a gente pode capturar e dar o console log depois aqui. Deixa eu colocar qualquer coisa. Bom, agora a gente tem que colocar o dono ID. O dono não precisa, porque a gente vai colocar o dono ID. Então meio que esses dois atributos são conectados. E eu nem sei como passaria certinho esse atributo dono direto. Por isso que eu sempre passo o dono ID. Aí o dono ID a gente faria algo como pessoa1.id. E aqui já fica certinho. Aí vocês podem ver, já dá pra criar o carro. Aí tipo, como a gente não tá criando uma placa ainda. Na verdade, eu não vou criar outro carro agora. Eu vou criar uma placa aqui dentro do carro pra demonstrar outro jeito de criar aninhado. Tipo, é melhor mostrar antes de eu explicar aqui. Aí tipo, aqui em placa, tem como a gente passar algo do tipo create. A gente abre essas chaves, faz um create. A gente passa os valores aqui da nossa placa. Aqui a gente tem o valor dela, sei lá, é 6 ou 7, né? Alguma coisa assim, sei lá, ABCD. Sei lá, alguma coisa assim. Essa seria uma placa. E, como vocês podem ver, a gente podia passar o dia do emplacamento, só que já tem o valor default e o ID da placa também. Só que ela já tem um valor default, então assim a gente já cria um carro e a placa de uma vez só. Senão a gente teria que passar alguma coisa do tipo assim, conche, carro 1 igual, fazer que nem pessoa. A gente faz um await, aí faz um prisma, ponto placa. Ponto create. A gente passaria o valor dela. Não, passa o data. A gente passa o valor. E aqui colocaria qualquer string. E a gente teria que passar o ID do carro, né? Não, pera. Fiz alguma coisa errada. Tá, aqui dentro. A gente teria que passar o carro ID. Aí fazer o carro ID, a gente teria que fazer o carro 1.id. Mas, bom, esse aqui seria, sabe, dois métodos diferentes de criar uma placa. Pode ser assim ou assim. Assim acho que foi mais. Assim deixa mais explícito que está sendo criada uma placa. Assim não tanto, mas deixa mais organizado o código, na minha opinião. Então vocês podem fazer como preferirem. E uma coisa que eu percebi é que um carro só pode ter uma placa, eu acho, sei lá. Mas tanto faz. Não, acho que provavelmente deve dar um erro. Não sei se eu coloquei alguma coisa. É que não tem uma string de placa, então. Né, provavelmente vai gerar um erro se eu fosse criar duas placas pro mesmo carro. Então vou apagar esse aqui, só pra mostrar aqui. E tá. Na real, eu posso deixar, só pra testar. Aqui a gente teria que rodar nossa seed. Aí seria pnpm dbseed. Tá no termo aqui da direita. Na verdade, executou o comando. Deixa eu ver aqui no Prisma Studio como é que fica. Provavelmente deve ter atualizado. Deu overwrite entre as duas placas. Na verdade, não. Só foi essa primeira. E o que deve ter acontecido com a outra placa? Provavelmente não criou. Ou então gerou algum erro. Tá. Gerou erro aqui. Prisma erro. Que foi tentar criar outra placa, mas era meio impossível de criar outra placa. É que vocês podem ver aqui, criou a placa. Aí a ABCD foi essa primeira. Aí pra eu mostrar o erro aqui, que eu dei o console log. Deixa eu aumentar aqui.
Aí o console log foi tentar criar uma placa com a rede, só que só pode ter uma placa associada a um carro. Aí gerou esse erro. A gente deu catch. E, bom, de CJs, eu acho. Bom, o processo bem manualzão, que vocês podem ver, tem que escrever muita coisa. Mas, tipo, é melhor do que fazer no, no cara, Prisma Studio. Que se a gente deletar o nosso banco de dados, isso aqui tudo vai ser perdido. No código, se a gente deletar o banco de dados, a gente pode fazer seed, o dbseed de novo, que vai voltar tudo. Então é bem mais prático fazer com a seed do que com o Prisma Studio no final das contas. E, bom, para essa aula é isso, galera. E até a próxima.